Satanás para que você não chegue até o fim da caminhada. 3 armadilhas que Satanás usa para sufocar a sua fé e fazer você parar no meio do caminho. A luta de Satanás, ele é um espírito maligno que é paciente. Ele não se importa de esperar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos. Contudo, que se ele conseguir fazer com que você não chegue até o fim, se ele conseguir fazer você negar a tua cruz no meio da caminhada, ele será dado por satisfeito. Porque Satanás, ele luta e ele peleja contra o povo de Deus, contra a minha, contra a sua vida, dia após dia. E muitos demônios, eles se levantam na nossa caminhada e eles voltam a nos tentar durante anos e anos e anos a fio. Talvez na sua área você saiba uma área da sua vida em que Satanás tem te tentado para que você negue a Cristo e ceda aos desejos da sua carne numa determinada área. Cada um aqui tem uma fraqueza. Cada um de nós sabemos que mediante a palavra do Senhor todos somos pecadores. Todos temos a propensão natural de buscar aquilo que é contrário à lei de Deus. E que todos nós temos o fardo de levar este velho homem nas costas e negar, dizer não aos nossos desejos dia após dia para que o Espírito do Senhor vença. E Satanás, sabendo disso, ele lança sobre nós lutas quando nós estamos cansados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos moídos, cabisbaixo, e aí que ele vem com o prato. Não foi assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de jejuar 40 dias, a palavra do Senhor vai dizer que ele teve fome. E quando Jesus teve fome, Satanás aparece a ele com uma oferta, com um maná. E a primeira arma que Satanás usa para destruir o cristão no meio da caminhada é a distração. A distração, ela não vem na escassez. A distração, ela vem na abundância. Se você chegar aqui nessa noite com fome e só tiver uma maçã e um copo de água, e eu dizer para você coma a maçã e beba o copo de água, certamente vai ser fácil para você comer a maçã e beber o copo de água. Mas se diante deste mesmo cenário você chegar aqui, tiver uma maçã, um copo de água, uma pizza, um hambúrguer, um chester, uma carne, uma costela, um churrasco, e eu dizer coma a maçã e beba a água, certamente que você terá dificuldade de comer somente a maçã e beber somente a água. Você estará tentado a comer as outras opções que estiverem diante de seus olhos. Ou seja, a distração só aconteceu porque haviam outras opções. Não há como Satanás te distrair se você estiver com os olhos fixos em somente uma opção. Então Satanás, sabendo disso, ele usou essa estratégia com Jesus, ele usou essa estratégia com Neemias, ele usou essa estratégia com o povo de Israel no Egito, quando ele chega diante de você e te mostra, olha só aquela mulher, olha só aquele homem, é mais bonito que o seu marido, é mais bonita que a sua esposa, olha só aquela oportunidade de ganhar dinheiro de maneira ilícita, é melhor do que o seu emprego humilde, é melhor do que a sua fonte de renda limitada, olha só aquela oportunidade de fazer algo ilícito no seu trabalho, na sua faculdade, você vai ter mais donativos, você vai chegar mais rápido, você vai ter mais liberdade, mais dinheiro.
Então, uma coisa que o Senhor quer que eu e você saibamos, para que tenhamos a vigilância, é que Satanás muitas das vezes irá se apresentar a nós, não com um chifre, nem com um rabo, nem com um tridente, mas ele virá disfarçado de uma oportunidade. Muitas das vezes Satanás vem disfarçado de uma oportunidade. É o emprego que você vai ganhar mais, só que a carga de trabalho vai ser tão árdua que você não terá mais tempo de se dedicar à obra de Deus. É um trabalho a mais que vai fazer você se desvincular, se desviar, ou não somente esfriar você da fé. Quando Satanás apresenta a Jesus os reinos do mundo, Jesus se deparou com outras opções, mas ele teve que negar essas outras opções para seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a seguinte: muitas das vezes a vontade de Deus é que passemos sim por aflições, por faltas, por necessidades, mas que vamos conseguir algo muito maior lá na frente. Essa é a vontade de Deus. Sabe como é a vontade de Satanás? Nós perdemos o melhor lá na frente para conseguirmos prazeres no momento atual. Satanás, ele te dá prazeres momentâneos, e em troca você perde a sua alma para sempre longe de Deus, no inferno. Já Deus não. Você se poupa de prazeres nessa terra durante um curto período de tempo, a fim de que você tenha um prazer durante toda a sua eternidade em um lugar de paz, harmonia e alegria eterna. Então, quando o Senhor diz para que não façamos algo, não é que o Senhor está querendo te fazer mal, ou te ver triste, ou te ver cabisbaixo, mas é que o Senhor sabe que se você for forte nesse momento, você estará preparado para herdar aquilo que irá durar para sempre. Quando o Senhor diz não, um pai ou uma mãe, ele vai saber dizer isso muito melhor, porque quando nós dizemos não a um filho, muitas das vezes esse filho faz pirraça, briga no supermercado, chora e diz que não ama mais o pai, ou que o pai não entende, mas é porque o pai sabe que aquele prazer dado na hora errada vai fazer o filho ter um dano muito grande no momento em que ele estiver. E se ele postergar um pouco a mais, ele vai ter muito mais recompensa lá na frente, quando ele estiver preparado. Então essa é a primeira arma de Satanás contra o povo de Deus: a distração. Qual que é a segunda arma de Satanás contra o povo de Deus? Além da distração, Satanás, ele envia a mornidão espiritual. É incrível que quando nós vamos ler as cartas às 7 igrejas em Apocalipse, você vai perceber que 2 dessas igrejas foram repreendidas pelo Senhor, não porque estavam pecando, não porque estavam fazendo a obra de Deus de maneira relaxada, não porque estavam tendo uma doutrina contrária à doutrina da palavra, mas porque estavam mornos. A palavra do Senhor a carta à igreja de Éfeso vai dizer que o Senhor Jesus vira para essa igreja, fala que ela é boa de doutrina, que ela trabalha, que ela resiste às tentações, que ela sofre por amor do Senhor, mas que ela perdeu o primeiro amor, e que se ela não se arrependesse, ele iria tirar o candelabro daquela igreja, ele iria tirar a presença de Deus daquela igreja. Ou seja, o nosso Senhor não quer que façamos a obra dele de maneira morna, de maneira mais ou menos, de maneira arrastada, mas ele deseja que eu e que você façamos a obra de Deus de maneira excelente, com força, com vigor, com ânimo, com paixão, com fervor, com oração, com jejum. Porque Satanás,
Tudo que Ele deseja de uma igreja é que essa igreja possa sim permanecer e perdurar durante muito tempo. Mas se essa igreja ficar morna, está ótimo para Satanás. Porque uma igreja morna passa desapercebida no mundo espiritual. Uma igreja morna não restaura famílias. Uma igreja morna não expulsa demônios. Uma igreja morna não cura enfermos. Uma igreja morna não ganha almas. Uma igreja morna fica estagnada. Então a segunda arma que Satanás vai usar contra o povo de Deus é a mornidão espiritual. E a terceira, que é a abundância. A terceira é a abundância. Sabe o que eu acho interessante? Que a palavra do Senhor vai relatar em Gênesis a história que todos aqui conhecem do povo de Israel, que eles saem do Egito e vão em direção à terra prometida. E no meio dessa caminhada eles passam por provações de Deus. E a palavra vai dizer mais para frente no Novo Testamento que o Senhor permitiu, o próprio Senhor diz: lembrem de como eu permiti que vocês tivessem fome e sede no deserto, a fim de prová-los e ver o que havia no seu coração. Porque tem cristão que perde a fé na escassez, blasfema o nome do Senhor, não consegue ser como Jó, adorar em meio às dores, às perdas, blasfema, abandona a fé, diz que não vai mais à igreja, diz que servir a Deus é muito difícil, de que isso não é para ele, que era mais feliz do que nunca. Mas tem cristão que perde a fé não na escassez, mas na abundância. Pessoas que recebem muito de Deus e no meio da abundância deixam a caminhada de lado, deixam a fé para depois. Porque é muito fácil, às vezes na escassez nós damos o nosso melhor para o Senhor, nós subimos ao monte pedindo uma bênção, nós pedimos ao Senhor, fazemos propósito com Deus, fazemos campanhas, fazemos de tudo um pouco para conseguirmos aquela tal bênção, seja uma porta de emprego, seja uma cura de um familiar, seja uma faculdade, um bem material, um carro, que seja, fazemos e acontecemos, mas muitas das vezes quando recebemos esse algo do Senhor, na abundância, a mesma bênção que você pediu para o Senhor, é a mesma bênção que te leva para distante do Senhor. Por isso que muitas das vezes Deus vai nos provar na escassez, porque se permanecermos fiel, o Senhor é aprovado, nós somos aprovados diante do Senhor, e então recebemos a autorização do Senhor para termos as bênçãos materiais do Senhor, a provisão sobrenatural do Senhor. Porque um casamento, algo que eu estava comentando hoje com meu primo, disse a ele que nós somos abençoados porque temos esposas que nos amam pelo que de fato nós somos e não pelo que temos. Eu tenho um carro hoje, mas eu já andei com a minha esposa em cima de uma bicicleta. Quantos podem dizer isso? Que tiveram uma companheira ou um companheiro que passou com ele em meio à escassez e não abdicou de estar ao lado? E eu disse para ele: nós somos abençoados porque temos a aprovação, um atestado de aprovação de que o amor de nossas esposas é um amor verdadeiro. E por que é um amor verdadeiro? Porque quando nós temos, elas estão. Quando não tínhamos, elas estavam também. E é assim com o Senhor também. Por isso que o Senhor permite muitas das vezes escassez, para que quando nós entrarmos na terra prometida, nós não abandonemos ao Senhor. E então o Senhor permite que passemos por escassez na nossa vida. E então
Então, esse povo foi testado, mas somente uma pequena parte foi aprovada. A família de Josué, a família de Caleb e a família de Josué. O restante foi eliminado e ficou no deserto. Mas a família que confiou no Senhor e que adorou em meio a situações de escassez foi a família que herdou a promessa e a terra prometida. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa desenvolver um caráter capaz de adorar e louvar o nome do Senhor, tanto na escassez quanto na abundância. Adore na escassez, continue adorando na abundância. Venha à igreja sem carro, a pé ou de bicicleta, mas quando Deus abrir a porta e te der um carro, use este mesmo carro, não somente para vir à igreja, mas para trazer também pessoas à igreja. Use aquilo que Deus te deu para abençoar o povo de Deus, porque foi assim também com Salomão. Salomão se encontrou diante do Senhor e o Senhor disse a Salomão: peça a mim o que tu quiseres. Peça a mim o que tu quiseres e eu te darei. Salomão não pediu bens materiais, não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu vida longa. Salomão pediu sabedoria para fazer a obra de Deus. Aleluia! Então, com isso, o Senhor está ensinando para mim e para a sua vida. Quando nós pedimos algo, não para mim, não somente para você, mas para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio dessa bênção, essa bênção há de chegar na sua e na minha vida. Se você tem pedido algo ao Senhor, que não somente é para ti, mas tão somente também para a tua família, para teus vizinhos, para os desconhecidos, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado em toda a terra, tenha certeza de que o Senhor irá te dar essa bênção. Mas o contrário também é verdade. Se tu tens pedido ao Senhor algo somente para seu próprio deleite, sem levar em consideração que isso deverá ser usado para o próximo, há de também não ser te dado, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Então essa é a palavra que o Senhor pediu para que eu trouxesse aos irmãos. Primeira arma, cuidado, que tenhamos cuidado com as distrações. A segunda, tenhamos cuidado em meio à abundância. E a terceira, tenhamos cuidado com o esfriamento espiritual, para que possamos chegar no final da nossa caminhada e dizer: bati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.